porque quando eu estava na faculdade e estava todo no processo da graduação em biologia, eu sabia que eu queria trabalhar com células-tronco. E as células-tronco, naquele momento, no Brasil, os lugares que eu podia encontrar trabalhos em alto nível com terapia celular e qualquer conceito de células-tronco, ou era ir para USP Ribeirão Preto e trabalhar com algumas coisas que eu não gostava tanto, em hematologia e coisas derivadas. Um pouco de diabetes, que era interessante, hoje muito mais presente perto da minha vida aqui no dia a dia da Bonds, mas lá naquele momento não era o que eu queria, ou ir para o INCOR para trabalhar com células-tronco no contexto cardíaco. Aí eu uni o útil ao agradável, eu passei a minha vida toda muito próximo de consultórios e médicos e cirurgias cardíacas, exames interessantes, eu até gosto de contar e dou risada com isso. Vários colegas que têm idade aproximada minha, aí 40 e poucos anos, nunca fizeram um ecocardiograma na vida. E eu faço isso desde muito tempo. Para mim isso é muito comum. Então foi sempre uma coisa que me atraiu, mas não por procurar uma solução para um problema, não é dessa forma que eu sempre vi essa situação, mas como um boost de estímulo por conta do ambiente que eu vivi, pelas experiências que eu tive. Então esse é o meu maior motivador. E aí depois, então assim, aquela grande pergunta, se você tivesse que escolher mesmo entre cardio e fazer outra coisa, mas células-tronco, o que seria? A resposta seria células-tronco, não cardio. Cardio é uma feliz conjunção, por assim dizer, com o que eu faço, mas hoje a gente nem é só focado em cardio mais, né? Enfim, a gente vai falar mais da empresa e vocês vão entender isso. Mas é isso, esse foi um grande motivador e o que me estimulou e foi por onde eu comecei. E então você obviamente falou não tinha muita pesquisa no Brasil, e exatamente, especificamente com o que você queria. Como é que você decidiu abandonar o Brasil e vir para os Estados Unidos? Well, quando eu vim para os Estados Unidos, as coisas já estavam mais avançadas, né, no Brasil. A gente já tinha mais coisas, mesmo ainda no final do doutorado, no começo de pós-doc no Brasil, eu já comecei a trabalhar com iPS, né, células pluripotentes induzidas, células embrionárias. Era um período onde isso já acontecia, mas ainda em grandes centros. Você precisava estar nos lugares certos, com dinheiro, com expertise, com equipe. O sonho dos Estados Unidos sempre foi maior do que apenas a célula-tronco ou a carreira. Eu queria vir para cá para sentir a pesquisa num ambiente de ponta, onde as coisas acontecem de forma mais rápida. Sempre gosto de contar a história que me incomodava demais. Eu estava no centro de ponta, a gente tinha dinheiro e ainda assim a gente comprava um anticorpo e ele levava 6 meses para chegar no laboratório. Muitas vezes, quando ele chegava no Brasil, eu já não lembrava mais por que a gente tinha comprado aquilo, sabe? É aquela questão de se reinventar num sistema que não funcionava. Então eu sempre quis ir para os Estados Unidos, e aí durante o meu mestrado e doutorado eu fiz algumas viagens, fui conhecendo, fui me inteirando de grupos de pesquisa, ficando às vezes uma semana, 2, um mês de internships, e aí a coisa fluiu, e durante o pós-doc, de fato, eu vim fazer um período maior aqui, fiz um BEP-FAPESP, eu não sei se todo mundo é de São Paulo ou conhece a FAPESP, mas enfim, a FAPESP tem esses projetos, esses programas de internship no exterior, que é chamado BEP, tem um outro tipo lá parecido, mas enfim, o BEP é o principal deles, você vem, fica um ano fora, um ano no Brasil, e as coisas acontecem dessa maneira. E naquela época foi uma boa saída, e foi a partir do BEP que eu tive a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Extremamente acadêmico, eu era muito acadêmico até aquele momento, eu queria continuar sendo um acadêmico, ter meu próprio laboratório, e foi nisso que eu trabalhei nos últimos não, mas naqueles 15 anos até eu de fato depois enxergar a possibilidade de abrir uma empresa e fazer outras coisas. Mas esse foi o grande motivador, eu quero ir para um lugar que eu tenha a possibilidade de fazer ciência de ponta rápido, com a eficiência que os meus colegas aqui têm, porque no Brasil, infelizmente, a gente perdia muito tempo. Hoje melhorou muito, né? Hoje as coisas não são mais 6, 7 meses para ter um anticorpo, ainda demora, mas não é tanto. E aí eu vi que você fez um postdoc no Mount Sinai. Sim. Certo? E então você fez primeiro esse da FAPESP, ficou nesse meio sanduíche, voltou, e aí resolveu vir para cá para fazer o postdoc. E foi aí que então você fez o postdoc e resolveu ficar, ou o que aconteceu?
Não, o meu primeiro pós-doc foi o sanduíche. E naquele momento eu só não fiquei porque eu tinha obrigações com a FAPESP e eu precisei voltar. Ali já estava definido que eu ficaria e que eu queria, e eu tinha um espaço me esperando no Monte Sinai quando eu completasse o meu ciclo. Eu fiquei 2 anos a mais no Brasil, e naquele momento, inclusive quando eu voltei ao Brasil, eu cheguei a cogitar a hipótese de não voltar. Porque eu estava num momento bom da minha carreira, onde eu estava a ponto de realmente de submeter um projeto maior para começar a ter a minha linha de pesquisa ainda incubado no laboratório do INCOR e tudo mais, mas uma série de questões políticas internas da USP e de relacionamento com o meu ex-chefe, e mesmo as possibilidades do jeito que elas se apresentavam, aquilo não foi uma coisa que eu quis pursue. No final das contas, eu resolvi, falei, não, eu quero ir embora. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa muito louca, que você não me perguntou ainda, mas acho que vale introduzir. Eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo que eu ainda estava no Brasil, me preparando para vir para cá, uns 10 meses antes, eu comecei a trabalhar com o pessoal da Lizard Bio, que é a antiga Pluricell, que foi um grande case lá no Brasil para células-tronco, tratamento cardíaco e tudo mais. Grandes amigos que eram os fundadores, né? Marcos Valadares, o Diogo Biagi, caras que a gente viveu muitos anos próximo. Eles me convidaram: você não quer vir trabalhar com a gente? Nós estamos fazendo um pivot gigante na empresa que era para vender cardiomiócitos para pesquisa. Agora nós estamos querendo fazer terapia celular usando cardio. Só o que você fez a sua vida inteira no mestrado e doutorado e um pedaço do pós-doc. Falei, tá, vamos pensar. Talvez, mas não era full time. Mas eu comecei a interagir com esse ambiente de startup ainda no Brasil, antes de vir definitivo para os Estados Unidos. E aquilo despertou uma curiosidade maior. Comecei a trabalhar muito com eles na parte administrativa, a questão não só da ciência, mas o lado executivo, me envolver com a empresa, mesmo não sendo um fundador, e aquilo me começou a... Sabe quando você começa a ver estrelinhas na boca do estômago, no bom sentido? Falei, tá. E aí acabou que o tempo passou, chegou a hora de vir para os Estados Unidos e eu vim. E eu continuei na empresa, mesmo nos Estados Unidos fazendo a segunda parte do pós-doc. Aqui eu continuei sendo parte da empresa, e eu tinha uma equipe à distância, e eu comecei a fazer o managing da equipe, e a gente continuou entregando bastante coisa. A empresa, infelizmente, depois ela acabou terminando, né? A gente não conseguiu o Series A que a gente precisava, e as coisas meio que pararam ali, mas foi uma baita experiência legal, assim. E, enfim, acho que essa é uma boa resposta para essa pergunta. Não, e a título de curiosidade, então você continuou trabalhando no Brasil, mesmo morando aqui, e você estava sendo remunerado no Brasil, mesmo trabalhando aqui, e essa é uma bela pergunta. Essa confusão toda. Essa é uma grande pergunta e é uma confusão mesmo. Eu ainda recebia, mas é óbvio que quando você converte, o dinheiro não te serve para nada nos Estados Unidos, né? E o que eu fiz foi, eu queria continuar essa relação, mas eu precisava de gente forte, que ficasse lá do lado do time e me desse o suporte que eu precisava. Então a gente entrou num acordo, melhoramos o salário das pessoas que ficaram trabalhando, eu reduzi um pouco do que eu poderia pegar, do que já era do meu salário, continuei guardando um dinheiro no Brasil, fazendo toda a bagunça de IRS aqui e o leão no Brasil, e a coisa toda uma bagunça. Mas assim, foi muito, muito mesmo pelo prazer de fazer o que eu fazia, não pelo dinheiro, porque realmente aquilo não me dava dinheiro, mas aquilo me trazia a alegria de fazer uma coisa que eu fiz a vida inteira muito bem, só que de uma forma rápida, eficiente e sem algumas amarras. Então a gente fez experimento animal, a gente publicou em roedores, a gente não publicou porque aí o dinheiro acabou e não deu, mas em porcos nós fizemos um estudo grande com porcos, que foi sempre o meu forte, assim. Eu desenvolvi muitos modelos em vivo, em vitro, mas dos in vivo meu principal ponto sempre foram porcos. Infarto em porcos, isquemia em porcos, isquemia renal em porcos. Eu desenvolvi modelos do zero nesse período de INCOR. E a gente aplicou muito disso na empresa, né, desse conhecimento. Então, foi muito legal, bagunçado, trabalhava 24 plus hours, porque trabalhava aqui, aí trabalhava lá e fazia tudo. Mas foi uma experiência muito legal, bem diferente. E aí, então, essa empresa não vingou e você estava trabalhando aqui, e aí como surgiu a Bonds? Bom, muito bom. A Bonds surge
no período de pandemia. Mas ela vem de uma fundação anterior. A curiosidade aqui é como realmente a gente pensou em tudo isso. Eu tenho dois parceiros a mais, né? 2 co-founders que fundaram a empresa comigo. O Miguel, que é um outro brasileiro, e o Salvador, que é de El Salvador, mas é americano, está aqui há mais de 30 anos. E o Salvador, eu vou até hoje, pela conexão que a gente está fazendo aqui da ciência, eu vou deixar ele de lado. O Salvador é um cara do dinheiro, do business, trabalha com banco a vida inteira, e ele ajudou a gente a estruturar um pouco da parte do business, foi nisso que ele entrou. Mas o Miguel foi quando a gente começou mesmo. O Miguel é um pesquisador, 10 anos a mais que eu, de carreira, né, de vida, na verdade, então a carreira também um pouco mais longa. E o Miguel, ele estava aqui em Boston, e eu em Nova York, e nós temos um amigo em comum, que é um cara grande na Greiner BioOnes, o cara que desenvolveu tecnologias de bioprinting usando nanoparticles para fazer organoides e esferoides e coisa e tal. E a empresa dele foi incorporada pela Greiner. Então, naquele momento, ele já era parte da Greiner BioOnes, e eles estavam no mundo fazendo a divulgação do produto que a Greiner tinha acabado de adquirir da empresa dele. E, curiosamente, ele conheceu o Miguel no Brasil, me conheceu no Brasil, a equipe dele, na verdade, a gente se conheceu depois, mas o fato é, esse cara era um ponto comum entre nós dois, e o Miguel falou para ele num bate-papo que estava procurando gente boa e de preferência brasileira nos Estados Unidos para trabalhar com a EPS, porque ele precisava fazer algumas coisas com a EPS e ele tinha zero conhecimento, tudo no ambiente acadêmico. E aí o Glauco, que é esse amigo, nos conectou, e aí era pandemia, tudo fechado, todo mundo sofrendo, como todo mundo já sabe, e resolvemos fazer algumas reuniões acadêmicas via Zoom, Meets, sei lá, qualquer um desses, não me lembro. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que os dois tinham um drive muito forte por ciência eficiente, e que os dois estavam bastante frustrados com o ambiente que a gente estava trabalhando, mesmo aqui nos Estados Unidos. A gente concluiu rapidamente que, seja Brasil, seja Estados Unidos, existem algumas amarras na academia que impedem de você fazer coisas de forma eficiente em alguns âmbitos, né? E a coisa começou a aflorar dali. Eu tinha tido a minha prévia experiência com a Lizard Bio, o Miguel tinha sido já pró-reitor de pesquisa na Universidade de Mogi das Cruzes, então ele tinha tido algum tipo de experiência administrativa e transição de ciência e coisa e tal. E a gente começou a discutir, cara, puta, estamos fazendo uns negócios legal, né? Eu faço um monte de modelo 3D aqui de coração. Ele falou, putz, eu estou fazendo agora uns de tecido adiposo. É mesmo, deixa eu ver. Ele começou a me mostrar, eu mostrei os meus. A gente podia fazer esse troço virar alguma coisa diferente, né? Porque será que tem procura? Será que tem pessoas que precisam resolver essa dor e o nosso modelo pode ajudar? Fomos lá e começamos de forma bem ainda não relevante, eu diria, a fazer algumas buscas, tentar conversar com algumas pessoas de forma mais ampla e entender se aquilo seria uma necessidade, se alguém entendia que aquilo valia a pena. E a gente falou, putz, eu acho que vale. E aí começamos a ir um pouco mais a fundo nessa história. A gente tinha alguns contatos via BU, Boston University, com o pessoal do MIT, extremamente focado nos programas de Spark e Fusion do iCorps, da NSF. E aí a gente foi e se inscreveu no programa da NSF, e via MIT, na parte que eles chamam de programa regional. E foi assim que a gente realmente teve certeza que valia a pena. A gente começou a fazer umas discussões mais profundas, entender se haveria mercado para isso e tal. A gente falou, putz, acho que é uma hora legal para começar a fazer essas coisas. E a gente teve uma série de questões pessoais que eu queria muito sair de Nova York, queria vir muito para cá. O Miguel estava num ponto de que ou ele se virava ou ele tinha que voltar para o Brasil, porque estava acabando o sabático que ele estava fazendo na BU. E a gente acabou incorporando a empresa junto com o Salvador e criando a Bonds Biosystems Corporation. E ali tudo começou. Foi uma coisa interessante. Eu estava em Chicago, numa reunião para a Lizard Bio, tentando a última gota de suor para trazer um Series A, mais dinheiro, junto com o Marcos, que é o CEO. E aí os meninos ligaram, Rafa, a gente precisa fazer agora a incorporação, porque tinha uma situação acontecendo e precisava resolver. E a gente resolveu a incorporação da empresa por telefone. Eu estava andando em Chicago, eles estavam em Boston. E foi mais ou menos assim que a empresa começou, literalmente. Legal, bem interessante. E aí, bom, aí você incorporou a empresa, você deu uma hint do que a empresa faz. Você pode expandir um pouco mais
Quem são Sim, esses modelos e para que sim. eles são relevantes? Vamos. Aliás, pessoal, eu estou contando uma história quase linear que não é bem linear, né? Então, assim, por favor, realmente pergunte as coisas, porque eu estou aqui totalmente sem uma, sem uma super, tipo, faz tempo que eu não faço uma reunião agradável que eu posso bater um papo e contar as coisas sem ter que ser fixo e focado. Então, vocês me perguntem. O que a gente faz? A Bonds Bio, a gente não se posiciona como uma empresa que produz organoides, tá certo? Isso é muito comum hoje, está se tornando cada vez mais comum no ambiente, mas nós somos uma empresa que produz soluções para um melhor decision making quando se trata de tratamentos novos, desenvolvimento de novos fármacos. E como a gente faz isso? Através de uma plataforma complexa que interage não apenas 3D organoids, ou os organoides, os mini-órgãos que têm muito mais complexidade, são feitos de células humanas, entregam resultados que animais provavelmente não vão entregar isoladamente, culturas de célula 2D muito menos, tá certo? Mas isso não é meramente uma produção de organoides, não é que vocês me ligam e eu te vendo uma placa de organoide. A gente trabalha com projetos onde os organoides são uma ferramenta, o pupurri de análises que a gente consegue fazer usando multivariated, multi-parametric assessment desses organoides, tudo isso junto com uma camada de machine learning que está ajudando a gente a interpretar e classificar o dado. No final, o meu cliente, ele sai, por exemplo, se ele tinha uma lista de 20 drogas em expansão no desenvolvimento e ele quer priorizar, ele provavelmente vai sair aí com uma listagem menor e mais eficiente para ele gastar dinheiro. Então a gente faz organoides, esses organoides são feitos através de uma série de tecnologias combinadas e muito bem padronizadas, e aí esses modelos sim são de fato usados para que a gente teste drogas com eles, obtenha uma série importante de diferentes camadas de dado molecular, funcional, morfológico, entre outras coisas, e no final a gente combina tudo isso para entregar um resultado mais limpo. No momento, o use case da Bonds Bio é obesidade e doenças cardiometabólicas, e a gente tem uma razão para isso, você tem que focar energias em algumas tecnologias. Hoje o foco da empresa é o organoide de tecido adiposo, de fat tissue, e como uma segunda linha, uma segunda camada de complexidade, organoides cardíacos. Por quê? Porque hoje o grande foco de pesquisa dessas grandes indústrias procurando o novo fármaco de obesidade, que não é o GLP-1 mais, esses caras já estão pensando 10 anos adiante, tá? O GLP-1 é o que a gente vê aqui fora, blockbuster, funciona muito bem e tal, mas provavelmente vocês sabem que os GLP-1s, o foco dessas drogas não é queima de gordura, eles reduzem seu apetite, fazem algumas outras coisas que a gente não precisa ficar entrando em discussão agora, que são relevantes, mas eles não queimam gordura. A nova geração de drogas que essas grandes farmas estão pensando, elas são pílulas do exercício, elas estimulam o metabolismo a trabalhar melhor e fazer com que então você consiga perder peso, não só porque você não tem mais fome, mas porque de fato o seu corpo está trabalhando de forma mais eficiente e a gordura vai ser queimada. Nosso modelo focal hoje é o tecido adiposo, porque é exatamente esse cara que a gente quer ativo, funcional. Mas, quando você trabalha com metabolismo, especialmente nesse ambiente, o que acontece é um dos primeiros órgãos que pode ser afetados negativamente é o coração. Modificação de metabolismo no corpo como um todo, se ele atinge o coração, os níveis de risco são aumentados muito dentro de uma escala de segurança razoável. Então, a gente trabalha o quê? Com eficácia e safety no mesmo combo early stage. Então, o cara que faz aquele protocolo sempre, a vida inteira, que ele testa uma série de libraries e ele vai só entender se esse troço vai ser eficaz e seguro lá na frente com uma série de estudos animais caros e que entregam muito pouco, muitas vezes. Hoje, com a gente, ele pode, lá no começo da pesquisa dele, entender se os targets são sensíveis o suficiente, se as primeiras moléculas mais interessantes entregam respostas em humanos. Outra coisa muito rápida para a gente não esquecer, metabolismo em roedor, que é a maior parte dos modelos que se estuda qualquer uma dessas drogas em protocolo de IND para você fazer uma nova droga, que são baseados nesses animais, né? Eles são muito distantes do metabolismo humano, muito.
E aí, nessas horas, é que você aprende uma série de moléculas com o animal que não vão fazer nenhum efeito positivo para seres humanos, e aí já se perderam 10 anos, milhões de dólares e assim por diante. Então, esse é o nosso target, é ajudar esses caras que estão desenvolvendo novas terapias antes, mais cedo. Ninguém está falando que a gente quer substituir os animais nessa altura. O FDA já está forçando, né? Há alguns 5 anos aí, eles estão considerando que isso possa ser real. Cientificamente falando, eu ainda não acredito, mas vamos ver. Mas é disso que a gente está falando, somar forças, mas entregar melhores respostas mais cedo. E aí o organoide de tecido humano, ele é muito relevante. Ok, eu vou pausar aqui e perguntar se tem alguma pergunta relevante ao que a gente já falou, antes de mudar um pouco de assunto e falar um pouco mais sobre a parte do empreendedorismo mesmo. Alguma pergunta de alguém? Vocês podem ou levantar a mão, ou pôr no chat, ou abrir o microfone. Senão a gente continua com a conversa. Ok. Bom, se vocês quiserem perguntar, eu falei aqui, vocês podem ou raise your hand, ou pôr aqui direto no chat. Então, falando um pouco sobre empreender nos Estados Unidos, né? Você falou, você rapidamente falou, né, que vocês tiveram que incorporar a bonds aqui. Quais foram os maiores desafios, assim, bem especificamente, na parte de incorporação, na parte de ser uma pessoa que não é americana, na parte de ter pessoas que te ajudaram? Como foi esse processo e quais foram os maiores desafios? Legal. Well, os desafios são vários. Lembrando, né, que 2 dos 3 cofundadores são cientistas deep science, que nunca fizeram absolutamente nada relacionado a esse assunto. E aí você está num país que não é o seu. E você tem uma série de dificuldades que não tem a ver com a língua, mas tem a ver com como as coisas são feitas. Incorporar uma empresa nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil. Muito mais rápido, muito mais eficiente, mas a quantidade de coisas que vai ficando para trás também é gigante. E hoje que a gente está, eu posso falar de forma só aberta, mais curta, nós estamos em due diligence com o investimento, com o investidor, um grupo de investidores agora, e aí você começa a perceber quantas coisas ficaram para trás pela falta de conhecimento. Então, no nosso caso específico, a necessidade nos causou algumas situações que a gente acabou pulando etapas. A gente teve a ajuda desse fundador que tinha um pouco mais de conhecimento, mas também era limitado para corporation. Ele tinha mais um conhecimento de LLC e parece que deve ser similar, mas não é exatamente a mesma coisa. A gente fez tudo muito via, a gente na época usou um sistema que hoje foi comprado, acho, pela Fidelity, que era o Shoebox. E lá você consegue fazer uma série de coisas, eles têm uma série de templates, então a gente sempre foi fazendo as coisas meio que autodidata ou aprendendo com o sistema. Obviamente que no sistema você tem formas de tirar dúvidas, conversar com especialistas e tudo mais, mas nós não tivemos o que muitas empresas têm aqui, que é muito legal, que é um suporte completo do processo. Por quê? Porque eu estava em Nova York, o Miguel estava aqui na Boston University, e a nossa empresa ela não foi criada dentro do ambiente da universidade. Ela foi criada no nosso ambiente, no ambiente que nós criamos. E aí esse terceiro fundador trouxe o início, a camada de dinheiro necessária para a gente estruturar o início de tudo. Então, o nosso caso, ele não é regra, ele é muito mais exceção do que regra. E o que eu posso dizer já, de antemão, o que você faria diferente? Teria procurado mais ajuda.
antes de ter que fazer algumas tomadas de decisão importantes, que hoje a gente está tendo que rever algumas decisões a posteriori. Exemplo bem bobo, tá? E esse exemplo fica e é importante. Lá atrás tinha uma das perguntas, quando você está incorporando, quantas shares você quer emitir? Qual o número total de shares você quer emitir? Common shares, preferred shares, tarará, tarará, qual é o tipo de estrutura que você quer ter? E a gente falou, não sei. Fizemos uma busca rápida e fizemos uma escolha que hoje a gente vê que foi uma escolha ruim. A gente acabou emitindo um número muito grande de shares, o valor é mínimo, não tem diferença. Isso não afeta o dinheiro da empresa, né? Mas afeta como é que a gente discute com alguns investidores, eles questionam. E falam, pô, vocês não sabiam o que estavam fazendo? Não, é exatamente isso, a gente não sabia. Então, é um exemplo bobo, mas aí, para refletir isso, Estados Unidos tem facilidades, muitas, tem muita gente que entende muito. Se você puder, primeiro, antes de sair fazendo as coisas, conversar um pouquinho mais, esse é um passo que a gente daria atrás. Como empresa, não sou só eu dizendo, a gente até fala sobre isso em algumas situações engraçadas. As coisas se arrumaram, mas a gente sofreu e perdeu um pouco de tempo. Você acha que como você falou, a empresa surgiu nesse ambiente de vocês. Vocês consideraram algum tipo de incubadora, algum tipo mais diferente? Não, a gente considerou algumas coisas, mas não no nível que a gente poderia ter considerado. A gente estava num momento decisivo, tanto que assim, o laboratório é no mesmo lugar desde que a gente foi criado. A gente está numa incubadora de empresas, mas é uma incubadora que ela não tem esse alicerce, essa estrutura de ajuda. Então, para a gente fazer parte dessa incubadora, nós acabamos trazendo um novo sócio para a jogada um pouco mais adiante. Mas antes dele se tornar sócio, ele se tornou um bom consultor, ele ajudou a gente bastante. Foi aí que a gente começou a perceber alguns erros de incorporação muito, muito iniciais. Mas no nosso caso, por uma série de razões pessoais e de momento, a gente não conseguiu ter esse timing. E a universidade, ela não estava disposta por uma série de razões também, no caso da BU, talvez o Mount Sinai tivesse, mas aí a gente ia ter uma questão complexa, era eu em Nova York e mais 2 co-founders em Boston. A gente ia ter que mover demais a vida de muita gente. E, enfim, a gente acabou vindo para cá e tentando. O que a gente fez foi um bootstrap, né? A gente fez um bootstrap desde o início. E hoje as coisas estão muito mais estruturadas, a gente já tem investimento, a gente tem outras relações, outras parcerias, nós aprendemos com os erros, mas não foi uma estrada retinha, lisa e fácil de traçar, não. Você acha que se posicionando em Boston, estando nessa incubadora que você está, que dá um certo apoio? Você pode discutir o que a sua incubadora dá como apoio para vocês atualmente, mas se posicionando em Boston te trouxe vantagens e continua te trazendo vantagens? Como você vê isso? Sim, Boston é o coração do que a gente faz, né? Se você tiver que escolher alguns hubs nos Estados Unidos, Boston é o principal deles para a área que a gente atua. Você tem coisas muito boas na Califórnia, você tem alguns outros lugares interessantes, mas é indescritível a quantidade de big pharmas que a gente encontra no café indo até Cambridge. Então, essas coisas fazem muita diferença e a gente não mudaria isso. Isso também é, obviamente, um dos motivos pelos quais a gente não sugeriu, de repente, mudar as coisas para Nova York, que também é um hub interessante, mas ele tem muito mais coisas relacionadas a investimento em urbanismo, outras coisas que têm mais foco do que o que a gente faz. Então, foi um movimento pensado em algum certain level, mas não em todos os níveis de complexidade. Então, a gente errou, sim, em algumas coisas, mas, assim, é aquela história, né? Você erra e aprende. Erra e aprende. Eu ouvia muitas pessoas falando, vocês vão errar muito na primeira empresa, você erra, daí você acaba quebrando, vai para a segunda, e aí você vai aprendendo. Fala, cara, eu não quero quebrar coisa nenhuma. Eu quero dar certo, eu sei que é difícil, mas vamos fazer. As coisas estão funcionando. A gente está aqui desde 2019 com a ideia, desde 2021, final de 21, início de 22, com a empresa de fato num lugar estabelecido, e desde o dia 0 da empresa comercializando a nossa tecnologia, que é
extremamente diferente da maior parte das biotechs que você vai encontrar, especialmente nesse tipo de área, né, startups e tudo mais. Em geral, você passa anos vivendo de VC e de dinheiro investido e a gente praticamente passou 3 anos vivendo do dinheiro que a gente fazia em revenue. Uma revenue pequena e controlada, mas revenue. E isso foi premeditado? Vocês pensaram em fazer isso para poder possibilitar? Ou como foi esse... Well. aconteceu e como vocês estão pensando em fundos no futuro? Como é que está a parte financeira? Legal. O que aconteceu foi o seguinte, não, a gente não queria ser um prestador de serviços, por exemplo, tá? Cientificamente falando, a gente queria ser o quê? O que a gente está construindo a empresa para ser, a vision da empresa. Lá na frente, a gente quer ter plataformas tão robustas que a gente possa começar a encontrar as nossas próprias moléculas para patentear ou, eventualmente, em algum cenário muito interessante, de repente, ir até a fase clínica. Mas está longe, isso é visão. Tá? Agora, a parte de a gente poder explorar nossas próprias libraries e começar a encontrar bons leads, isso é muito mais realista. A gente podia ter feito o caminho canônico, usado essa ideia, mais a estrutura da plataforma, arrumado o dinheiro e começado a só desenvolver esse tipo de coisa. No momento que a gente começou tudo isso, e aqui conta muito estar nos Estados Unidos, mas não ser americano e não ter todas as conexões que você precisa, a gente tinha que encontrar um formato alternativo de continuar sendo relevante, continuar evoluindo a tecnologia e não deixar a empresa e a ideia morrer. E aí a gente falou, pô, a gente podia talvez começar a fazer uma validação com um third party. Agora, como? Transformando o que a gente faz em partes de produtos. Vamos tentar. E aí é muito interessante. Primeiro dia, fomos num congresso, uma Big Pharma, uma das top 10, chegou pra gente, muito legal isso que vocês estão falando, gostaria de pensar a respeito, vamos conversar. Legal, passaram, sei lá, semanas, conversas, discussões, e a gente gerou e mandou para os caras uma placa de tecido adiposo 2D versus uma 3D em diferentes estágios de desenvolvimento, que é o que eles queriam, e eles receberam e chegou muito bem, o material foi muito bem recebido, e eles começaram a fazer experimentos in-house, e aí passou mal uma semana e eles ligaram para a gente, então, vocês podem vir até aqui? Podemos. É muito difícil trabalhar com 3D, a gente precisa e está vendo o valor disso, mas vocês não querem não prestar serviço para a gente? Seria muito mais fácil. A gente dá as moléculas, a gente descreve o que a gente precisa, a gente desenha uma proposta e vocês rodam in-house. A gente falou, opa, talvez esteja aí uma oportunidade de a gente ser relevante mais rápido e ajudar a reduzir a fricção de aceitação de um modelo que é totalmente novo e que as pessoas ainda mal entendiam naquele momento. Hoje todo mundo fala, né? Todo mundo se sente especialista, especialmente na Big Pharma, porque a legislação está mudando, as coisas estão mudando. Todo mundo tem um monte de evento falando sobre o New Methodology Approaches e tal, que é os NEMs. Mas há alguns anos atrás isso ainda era muito novo mesmo, não o conceito. Obviamente, organoide, o conceito é de 50 anos atrás, essa ideia, mas a capacidade técnica de gerar uma coisa que é relevante e aplicá-la, isso é muito novo. Então, foi assim que a gente meio que pivot. A gente hoje não comercializa placas com organoides. A gente comercializa projetos científicos robustos com altíssimo grau de decision-making embutido na resposta. E é óbvio que isso também torna o negócio mais... Ele é mais interessante, mas também ele é mais difícil de ser feito. Né? Às vezes o cara quer uma placa, ele vem e te pede, ele não tem muita dificuldade nessa transição. Agora, quando você tem que desenhar um estudo junto, e tudo isso envolve uma série de complexidades, isso se torna mais trabalhoso. Ou seja, o nosso sales cycle, ele não é curto. Né? Ele não é um sales cycle de uma semana. Ele geralmente dura 3, 9 meses. Dependendo do tipo de empresa que a gente está lidando. Então, aí respondendo ao final da tua pergunta, como é que a gente está vendo a viabilidade para escalar? Não tem mais como fugir. A viabilidade para escalar hoje, mais direta e objetiva, precisamos de dinheiro, de capital de investimento. E é isso que a gente está fazendo. A gente começou aí a focar um pouco do nosso tempo para ir atrás de grupos de angels primeiro, a gente levantou já algum dinheiro em menor escala, mas agora a gente precisa de mais, a gente precisa de uma questão, uma rodada institucional. A gente está, vamos dizer assim, num seed aí de pelo menos 3,5 milhões,
e as discussões estão acontecendo. A gente está feliz porque o feedback dos investidores tem sido positivos, mas claro, né, aí tem todo um processo de diligência que leva tempo, então a gente está nessa fase. Nós continuamos vendendo, a gente continua alimentando uma boa relação com clientes que são recorrentes, a gente tem tentado trazer novos clientes, a gente inclusive recentemente trouxe uma pessoa para ajudar com Business Development and Sales, e a gente está estruturando isso para continuar. Então a ideia é paralelamente rodar o que a gente já roda, o que eu vou chamar de CRO, não é exatamente o que a gente é, tá? Mas o serviço, por assim dizer, em paralelo com o investimento que ajuda a escalar e, de fato, a ir para cima de players maiores e contratos maiores. Qual é o exit? Qual é o potencial exit para a gente? A saída seria ser incorporado por uma grande empresa, ou licenças da tecnologia, coisas nesse sentido. É assim que a gente tem visto e trabalhado agora nesse período. E atualmente você se sustenta com esse modelo que você tem atual? A empresa se Ele é sustenta? lean, ele é bem lean nesse momento, e é por isso que a gente precisa de mais dinheiro, porque eu consigo manter as operações básicas e uma equipe bem enxuta. Né? Mas para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa de equipe. Mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa de equipe. E o dinheiro que a gente precisa agora é muito focado nisso. Claro, IP, outras coisas que já estão rodando, a gente tem IP, a gente tem patente submetida e pending análises, a gente já tem provisionals prontas e alguns experimentos rodando para fechar, e a gente tem mandado grants, submetido grants para a NSF, NIH e outras agências, mas a gente está num processo de grants meio enroscado, né? Com tudo que aconteceu nos últimos meses, tudo está meio travado, então isso está um pouco mais devagar. Mas a gente está ativo em todos esses aspectos e espectros de possibilidade de dinheiro atualmente. E a gente falou de empreender, eu quero falar um pouquinho sobre como é empreender para você e para sua família, né? Eu sei que você tem família aqui, você tem família no Brasil, você obviamente está muito engajado aqui, né? A gente falou um pouco sobre os desafios da parte do business e os desafios pessoais. Quais foram esses e como você lidar com eles no dia a dia? Empreender quando se tem família é um movimento da família. Né? Você não faz isso sozinho se você tiver família, especialmente no meu caso, tenho um filho pequeno, minha esposa, ela é enfermeira, ela tem a carreira dela aqui nos Estados Unidos, ela está no meio de um mestrado para evoluir na carreira, então a gente tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Né? E a nossa família não está aqui, eu não tenho uma rede de suporte para essas coisas, então a gente tem que fazer o que é possível ser feito, e é nessa hora que, assim, é isso que você quer? Eu tô contigo, vamos embora. Como acontece pro lado dela, é isso que você quer? Então vamos embora. E a gente se esforça e faz o que tem para fazer. Fácil? Sempre? Não, claro que não. Eu acho que todo começo é difícil, né? E empresas pequenas, vivendo com um orçamento bem ajustado, isso tudo gera, às vezes, alguns meses de mais desconforto. Então, obviamente que eu não saí da universidade ontem como aluno recém-graduado e resolvi abrir uma empresa dessa. Se você não tiver algum tipo de estrutura mínima, é muito difícil sustentar tudo isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente continua fazendo bootstrap em muitas situações, né? Continua investindo na empresa quase sempre, tirando um salário muito menor do que tiraria numa grande farma, por exemplo, com a carreira e o currículo que eu tenho. Mas é uma questão de amor ao que você faz e de acreditar naquilo. Não é só um amor cego, mas tem a ver com acreditar que aquilo pode fazer realmente um bem e ajudar pessoas no futuro. Então é isso que me motiva, que motiva a família de uma forma geral. Mas não é fácil, mas é muito recompensador. E aí a cada nova conquista, a cada nova conversa, a cada novo investidor, a cada nova ideia, a cada situação como essa aqui de hoje, a família fica muito feliz. Então é bem legal. E aí a família, você falou do Brasil, né? E os pais, a família no Brasil dá muito suporte nesse sentido de motivacional, às vezes até em outros sentidos, quando é necessário. Mas é isso, a gente segura daqui, puxa dali, e a coberta é um pouco curta nessa fase.
mas a gente está trabalhando para que a gente possa comprar uma coberta mais longa. Então... E minha última pergunta, antes de abrir para todo mundo, você está feliz? Eu sou muito feliz. Estou feliz e sou muito feliz. Eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho eu acho que um comentário, ele tem que ser bem ouvido para não ser mal interpretado. Hoje eu sou o CEO da empresa, tá certo? Por algumas razões internas de estrutura, nada muito importante. Eu não tenho a formação para ser um executivo nesse nível hoje, porém, eu tenho capacidades e skills de comunicação que me favorecem quando eu vou discutir essas coisas com outros caras. E hoje, felizmente, na fase que a gente vive, é mais importante você ter um executivo CEO que seja cientista dentro da tecnologia do que o contrário. Mas, particularmente, eu sou um rato de laboratório. Eu gosto demais de fazer o que eu faço. Eu gosto demais de fazer experimento. Eu gosto demais de evoluir a tecnologia. Eu gosto demais de estar lá no laboratório vendo acontecer aquilo que eu desenvolvi lá atrás e alguém está aplicando e consegue fazer a mesma coisa que eu pensava lá atrás, sabe? Então, para mim, particularmente, não é frustrante, é divertido, eu aprendo muito e eu adoro aprender. Mas adiante, eu espero poder voltar mais as minhas atenções para uma questão de, pensando nos cargos executivos, um CSO ou um CTO, para que eu foque de novo na tecnologia o tempo todo. Hoje isso, nem faz sentido isso que eu estou falando, tá? Startup não é assim, você veste um monte de chapéu e você veste eles na hora que é necessário. Então, assim, CEO, o meu outro sócio, o Miguel, também é CEO quando é importante e precisa, e assim nós vamos trabalhando. Mas é isso, sou muito feliz, gosto muito, aprendo muito todos os dias. Cada dia é uma coisa nova, nunca é igual. Agora, o que eu já ouvi isso antes, tá? E eu vou falar de uma forma bem tranquila. Isso não é um fechar de portas para ninguém, mas você tem que ter sangue frio para algumas coisas, senão você vai viver muito estressado. Tem coisas que é a natureza desse bicho aqui, né? Você tem que ter calma, paciência, respirar fundo e viver um dia de cada vez, mas sempre muito atento, porque as mudanças são grandes, elas são rápidas, né? A gente está aqui conversando, de manhã eu estava com o investidor, depois com outro investidor, depois produzindo documento para diligência, e é assim. E amanhã tem experimento cedo, que eu tenho que estar lá e acompanhar, e a gente vai fazendo um pouco de cada uma dessas coisas. Mas é muito bom, é muito gratificante mesmo. Obrigada, Rafael. Vamos abrir, então, para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta pode tirar do unmute. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa para tirar as pessoas do unmute. Saí do mute aqui já. Já saiu. Ótimo. Vai lá, Valim. Tudo bem? Obrigado aí pela sessão, Rafael, parabéns. Eu sei que empreender não é fácil. Também deixei a carreira executiva, não estou empreendendo ainda, mas gosto bastante desse assunto. Eu, antes até de deixar a Pfizer, fazia muito mentoria para startups no Brasil, através da Eretz-Bio e outras incubadoras. Sim. E hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos. A minha pergunta para você, acho que bem prática, até para o meu conhecimento, imagina o desenvolvimento de toda a sua companhia que você trouxe para a gente no Brasil, né? Se tivesse feito tudo isso no Brasil, acho que qual a grande diferença que você teria hoje, conhecendo o Brasil como você conhece e depois de ter incorporado a empresa aqui nos Estados Unidos? Legal. Primeiro, obrigado pela pergunta, é um prazer. Eu acho que é muito difícil pensar no Brasil. O Brasil melhorou muito, eu não estou lá há algum tempo, mas tem muitos amigos ainda empreendendo. O Bernardo, inclusive, é um parceiro nosso. A gente tem coisas muito interessantes que a gente desenvolve junto. Eu vou te dizer, por exemplo, a gente trabalha com esse modelo que a gente está gerando revenue. Eu não consigo ver no Brasil hoje, a não ser as grandes farmas que não vão fazer esse desenvolvimento no Brasil, eles vão fazer aqui, com dinheiro para pagar o que eu cobro. E eu cobro pouco, muito pouco, por ser uma empresa pequena de entrada. Eu vou te dar um número mágico aqui, que não é mentira. Vai um cheque mínimo para um experimento pequeno, é 20, 30 mil dólares. É difícil de imaginar esse tipo de cheque sendo pago no Brasil para uma coisa assim, ainda. Eu espero que isso mude, mas não é fácil, né? Eu acho que os caminhos não são simples. A gente conversa muito com investidores, angels, VCs do Brasil ainda também.
te manter uma relação boa com alguns deles. E o que eles sempre dizem é isso, a área de risco de vocês, ela está fora do nível de risco que a gente ainda é capaz de aceitar aqui, que os nossos fundos são capazes de aceitar. A gente sabe, tem alguns caras grandes, alguns fundos bons, você com certeza sabe mais que eu sobre isso, inclusive, mas é isso, eu vejo que ainda é muito difícil no Brasil você conseguir, com esse tipo de situação que a gente criou aqui, se manter em pé. Né? A Lizard Bio, por exemplo, ela começou dessa maneira, ela teve um PIP, mas qual era o foco? O foco era vender células cardíacas para teste de drogas, para uso em laboratório, para seja lá o que fosse. E a gente não conseguia vender, porque o mercado não tinha dinheiro para pagar. Era muito complexo. Você não vai vender para o exterior produzindo no Brasil, porque aqui tem mais 200 empresas fazendo algo parecido. Então, aí quando a gente fez o pivot lá para virar uma cell therapy, aí é diferente, porque aí você não precisa mais vender nada. Você precisa do dinheiro do investidor e desenvolver o seu negócio. E aí a gente tinha vantagens muito legais no Brasil, que era o quê? Estudo animal é muito mais barato, desenvolver essas coisas se torna rápido tanto quanto. Né? E, enfim, eu acho que tem goods and bads nos dois lugares, mas eu não vejo o nosso modelo voando, flying no Brasil hoje, no Brasil que eu Como conheço. foi? Legal, obrigado. Imagina. Alguma pergunta a mais? Sim, eu tenho uma. Vai Rafael, lá, brigadão Matheus. aí pelos insights. Você tocou um pouquinho agora nisso, né? Cara, queria entender um pouco como se leverage a rede no Brasil, né? Se você de alguma forma usou investidor anjo no Brasil, que você falou um pouco do perfil do risco, mas queria entender aí o que você usou da rede de contatos e principalmente de financiamento, assim, do Brasil. Tá. A nossa maior rede ainda é muito científica, tá? E tem muitas coisas que a gente tem feito com o pessoal do Brasil, como a Péptidos, por exemplo, que é desenvolver a nossa tecnologia enquanto eles estão desenvolvendo novas potenciais peptídeos para tratar doenças. Então, a gente testou coisas deles aqui, a gente ajustou uma patente deles, que inclusive a gente faz parte dela hoje, para algumas coisas que estão acontecendo. Essa parte científica, a parte de angel investors e outras coisas, sinceramente, é muito assim, é um investidor que consegue te introduzir para outro, mas ainda é um caminho longo, porque o dinheiro de investimento hoje, para investir nos Estados Unidos, não está na mão de todo mundo, né? Você tem sempre que lembrar da maldita conversão, que ainda é cara, mesmo para esses caras. Mas a gente nesse vai e vem, o que você consegue? Você consegue credibilidade, boas conversas, pessoas que te apoiam, que te introduzem pessoas interessantes. Eu já tive brasileiros que nos introduziram para pessoas muito interessantes daqui. E aí não só Brasil, né? A gente criou uma boa network com outras pessoas de outras regiões, por exemplo, da América do Sul, e algumas questões específicas de Europa, por exemplo, Espanha, Portugal. Também caras que, muito parecido com essa estrutura de Brasil, não tem dinheiro para investir agora, mas tem contatos aqui, e quando você entra na rede de conexão do americano via alguém que ele conhece e confia, as coisas ficam muito mais suaves, eu diria, em termos de conversa. Inclusive o pitch deck, quando você vai lá, manda um pitch deck, o cara não dá nem bola, né? Uma apresentação de fato. Agora, se foi alguém que ele conhece que mandou para ele na próxima reunião não quer nem ver o seu deck. Ele está tranquilo, ele confia, vamos conversar outras coisas. Então, acho que as leverages que a gente tem tirado das relações que a gente já tinha são muito científicas, e as de negócio que a gente pode tirar hoje são muito nesse caminho de introduções. Outra coisa legal é que hoje em dia, conversando com essas pessoas, a gente aprende, né? Eles podem não estar investindo aqui quase sempre ou quase nunca, mas esses caras têm um conhecimento de causa muito grande. Então, geralmente, a gente gosta muito de apresentar a estratégia e tal, e ouvir os feedbacks, e a gente costuma fazer isso bastante mais recentemente. Legal, faz sentido. Eu sinto que tem bastante, principalmente VC, assim, no Brasil, querendo investir em brasileiros nos Estados Unidos, mas aí quando é life sciences, eles ficam muito mais risk-averse, né? Não tem muito perfil. Exato, você está completamente correto. É diferente de eu falar, por exemplo, tá? Ainda em life science, mas mais focado, vai para moléculas. O cara tem uma nova molécula com potencial.
aí a coisa fica um pouquinho mais ground, o cara se sente mais seguro, ele talvez tenha um pouco menos o medo de pisar. Ele sabe que é super arriscado do mesmo jeito, mas ele vê um produto que é palpável e ele consegue entender aonde isso chega. Quando ele conversa com a gente, vocês são uma plataforma que podem entregar uma série de coisas, mas e se não entregar, aonde que vocês vão parar? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de entender. Aqui a gente encontra muito mais grupos de investimento que entendem a tese. Inclusive, esses que a gente tem conversado atualmente, eles são investidores exatamente desse tipo de tese de crescimento, eles querem crescer com você. Né? Mas acho que é isso mesmo, você tocou no ponto certo. O cara ainda treme quando ele ouve life science. E quando é life science e é mais difícil de entender, aí fica um pouco mais difícil, mais distante. 1 minuto, uma última pergunta. Oi, Rafael, muito bacana, parabéns aí pela sua trajetória. Tem uma curiosidade sobre a China. Como que você enxerga o risco China hoje, e se você está leveraging também a China, enfim, de alguma maneira para conseguir escalar mais rápido? Legal, essa é uma grande pergunta. Não estou leveraging ainda, mas nós estamos de olho. Nós temos alguns parceiros que têm proximidade com algumas coisas. O risco é iminente, é real. Na verdade, eles já têm um nível de investimento e de geração de novas companhias, nova tecnologia, tudo muito alto, né? Muito grande. A Nature não me quer. Tá, eu tenho a minha Nature agora. E pronto. E eles estão publicando bem, eles estão fazendo trabalhos de altíssima relevância, isso pensando muito mais na academia, obviamente. Mas assim, hoje não é uma realidade ainda para nós, tá certo? Por conta da estrutura, por conta do nosso tamanho, mas escalando é muito possível sim que a gente tenha que começar a ter um pouco mais de diligência nesse processo, porque especialmente produção em massa, né? Se a gente está falando aqui em super screenings, a gente ainda não é uma empresa de super screenings, a gente é uma empresa de screening focal, até pela natureza da tecnologia. Nós não somos, por exemplo, um teste que você testa 1000 variáveis ao mesmo tempo com uma medida só que te entrega um número. É multivariada, é uma plataforma complexa que te entrega uma série de variáveis ao mesmo tempo, sob o mesmo organoide, por exemplo, e vai te dar uma resposta que depende de uma análise muito mais robusta. Então isso não é screenável ainda, nem por nós, nem por ninguém nesse nível. Mas quando for, esses caras fazem isso com muito mais velocidade, o preço é muitíssimo mais baixo. Então é uma pergunta interessante, eu acho que qualquer empresa, em qualquer situação e em qualquer lugar tem que ficar muito atento. Tem muito movimento, né? Inclusive a gente vê vários colegas chineses que aqui estavam fazendo seus mestrados, doutorados, pós-docs, voltando para a China muito bem empregados, em grandes empresas, grandes universidades. Eu vejo que assim, é um movimento natural e o risco China ele não é só talvez uma percepção, ele é real. É a forma que eu vejo hoje. Bom, obrigada, Legal. Rafael. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos pela pergunta, por estarem hoje aqui com a gente nessa conversa. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Como eu falei, eu estou fazendo essa parte aqui na Balsa. A minha ideia é trazer mais gente para fazer mais conversas como essas. E se vocês souberem de alguém, se vocês têm alguém que vocês querem conversar, se tem alguém que a gente possa trazer, fiquem livres para me mandar pelo LinkedIn ou para mandar no meu e-mail, ou quer que seja, porque a Balsa está aqui para todo mundo, está aqui para a gente, e então, se alguém tiver alguma ideia, algum tópico, ou alguma coisa relacionada a empreendedorismo e ventures, é só entrar em contato comigo. Super obrigada, boa noite para todo mundo, vai Brasil, e a gente se fala então no próximo evento. Valeu, Até. pessoal. Muito obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau.